Pessoal, bom dia. Todos conseguem visualizar bem aí a minha folha? Todos conseguem me ouvir adequado? Alguém abre o áudio? Porque como eu estou vendo só a minha tela, eu não consigo acompanhar vocês. Tá aparecendo, Andrés, tanto o áudio, tá bom, e quanto a imagem também. Pronto, tranquilo. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Estamos iniciando aqui o semestre de 2021.1, ainda de forma remota. Eu sou o professor Odécio, estarei com vocês à frente da disciplina de séries e equações diferenciais ordinárias, né, também conhecida como EDO. E esse curso, ele é um curso que tem 80 horas, ok? É uma disciplina a rigor do quinto semestre, tem como pré-requisito o cálculo 2, o professor serei eu, a rigor as aulas são segunda e terça, salvo engano. Uma parte desse curso terá videoaulas, o outro são alguns encontros online mesmo, né? Os instrumentos de avaliação são listas e provas, e o resto é aquilo de sempre, né? Média maior ou igual a 7, entre 3 e 7 a avaliação final, menor que 3 é reprovação. E o resto a gente vai decidindo, né? Os livros são, na verdade, esse curso é dividido em duas partes, né? A primeira parte diz respeito às séries, são mais ou menos 30 horas de curso relacionados a isso. E a segunda parte é relacionada a equações diferenciais, que aí dá o restante do curso. É mais ou menos essa proporção, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Para essa parte de séries, a gente vai usar o livro do Guidorizi, volume 4, os primeiros capítulos que dizem respeito às séries. E para a parte de equações diferenciais, o livro texto é o livro do Zil, volume 1, sendo complementado pelo livro do Boyce e de Prima, dois autores, mas classicamente conhecido como Boyce, ok? Onde a gente vai ver a parte de equações diferenciais. Existe uma outra bibliografia para a parte de séries, que vocês podem usar o livro do Luiz Lopes, sobre séries. É muito bom para exercício. E uma referência complementar para essa, vocês podem ler o livro do Sotomayor. É um livro da SBM. Também é um livro muito bom. Mas, a princípio, os livros de texto são Guidorizi e Zil. Ok? Bom, o que é que a gente vai iniciar o curso hoje? A gente inicia o curso falando sobre séries. Mas antes mesmo de falar sobre série, a gente vai ter que falar sobre o prelúdio de séries, que são sequências. A gente é acostumado a ver sequências, né? A gente já vê muita sequência em matemática discreta, por exemplo, mas a gente agora vai definir de uma forma mais limpa, né? Então, o que é uma sequência? Então, a gente chama de sequência uma função. Uma função f, cujo domínio é o conjunto dos números naturais e a imagem é o conjunto dos números reais, que associa a cada número natural um elemento de ordem.
O que isso daqui significa? Significa que uma sequência, ela é uma aplicação que faz o seguinte, ela pega o número 1 e relaciona ele com o primeiro elemento da sequência. Pega o número 2 e leva no segundo elemento da sequência. O número 3 no terceiro elemento da sequência, o quarto no quarto elemento, e assim por diante, até que ela pega o enésimo elemento o enésimo número natural e leva no enésimo número da sequência. Ou seja, essa aplicação é uma aplicação posicional. Ela só está lhe dizendo, ó, o número 1 corresponde ao primeiro termo, o 2 ao segundo termo, o 3 ao terceiro termo, e assim por diante. Esse N, ele é conhecido como ordem, posição ou indexador da sequência. Ele só vai lhe indicar na prática em que posição o número se encontra. E o número propriamente dito é o AN. Então, outra forma de você representar uma sequência que não seja da sua forma função, seria da forma sucessão, que é quando você pega e coloca os elementos listados, ok? A1, A2, A3, e aí por diante. Então, isso daqui é o que nós chamamos, né, de sequência. E aí, sequência, a gente tem muitas, né? Se eu pego, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, o que eu tenho aqui é uma sequência formada pelo conjunto dos números pares. Então, quem seria um representante geral para essa sequência? Quem seria o AN dessa sequência? Basta que eu observe o seguinte, ó, quem é o 2? O 2 é 2 vezes 1. Quem é o 4? 2 vezes 2. Quem é o 6? 2 vezes 3. Quem é o 8, né? 2 vezes 4. Quem é o 10? 2 vezes 5. E se esse padrão se mantiver, quem seria o enésimo termo da minha sequência? O cara que está lá numa posição bem distante. Ó, se você observar, o 2, ele é o A1, porque ele é o primeiro termo da sequência. Então, esse camaradinho aqui, o 2, ele é o A1, né? Ele é o primeiro que aparece, então ele é o A1. O 4 seria o A2, o 6 seria o A3, o 8 seria o A4, o 10 seria o A5, né? Aqui respeitando a ordem a qual esses elementos estão. E se você for observar, o A1 é 2 vezes 1, o A2 é 2 vezes 2, o A3 é 2 vezes 3, o A4 é 2 vezes 4, o A5 é 2 vezes 5. Então, toda a posição aqui, todo número, é 2 vezes a sua posição. O primeiro é 2 vezes 1, o terceiro é 2 vezes 3, o quinto é 2 vezes 5. Então, o enésimo, esse cara, é 2 vezes a posição dele. Então, é 2 vezes n. Então, aqui é o termo geral da minha sequência, né? Isso daqui é o que nós chamamos de termo geral. Termo geral é aquele termo que, quando você sai substituindo os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ele vai gerando pragmaticamente todos os elementos da sua sequência. Ok? Então, dada a sequência dos números pares, essa daqui é a expressão que gera qualquer um dos seus termos. Tudo bem? E assim por diante. Esse daqui foi o exemplo 1. Vamos aqui enumerando as coisas, para a gente ter uma ideia do quanto a gente consegue evoluir. Essas notas de aula, depois eu transformo em PDF e mando para vocês, ok? Vocês, a rigor, não precisam copiar nada, porque as aulas ficam gravadas, tanto em vídeo, como ao final eu disponibilizo as notas de aula para que vocês possam estudar e complementar alguma coisa, ok? Apenas atentem-se na exposição. Um outro exemplo que a gente pode pensar, quando a gente fala de séries numéricas, aliás, perdão, de sequências numéricas, é essa daqui. Sei lá, uma n igual a 2 elevado a n. Quem seriam agora os termos dessa sequência? Observe que no exemplo anterior eu lhe dei a sequência e pedi quem era o termo geral. Agora, se eu lhe dou o termo geral, como é que eu faço para descobrir quem são os termos dessa sequência? Bom,
Para descobrir quem são os termos de uma sequência, basta que eu saia substituindo os valores aqui. Lembre que esse n aqui é um número natural, então eu não posso colocar -1, eu não posso colocar 1/2, não posso colocar π, eu tenho que colocar apenas números naturais, né? Lembrando que no nosso caso, os naturais excluem o zero, né? Então é 1, 2, 3 e assim por diante. Então quem seria o A1? Só substitui o n por 1, né? Então seria 2 elevado a 1, que é 2. Quem seria o A2? Seria substituir o n por 2, então é 2 ao quadrado. Quem seria o A3? Seria substituir o n por 3, então 2 elevado a 3 igual a 8, e assim por diante. Então essa nossa sequência, ela seria 2, 4, 8, e assim por diante, né? 16, 32. Seriam as tais potências de 2. Ok, gente? Isso daqui seria outro caso. Bom, uma sequência bem natural seria essa daqui. Existem sequências que a gente pode escrever denotadas por uma recorrência. Ou seja, você não tem uma função explicitamente definida. O que tu tem é que cada termo da sua sequência, ele pode depender de outro. Então, por exemplo, suponha que eu tenho uma sequência numérica da seguinte forma. Ela é A1, A2, A3 e assim por diante. Tem aqui o AN mais 1, pronto. Sequência infinita. E que ela tem a seguinte característica. O termo da frente é o termo de trás, somado com um determinado valor constante. Isso daqui é uma velha conhecida nossa, né? Isso daqui é a famosa PA, progressão aritmética. Um termo qualquer, com exceção do primeiro, ele é o termo anterior somado com uma constante. E essa constante é o que nós classicamente chamamos de razão. Problema: prove que o AN, ele na verdade é A1 mais N menos 1 vezes R. Ou seja, provar a fórmula do termo geral. E isso é normal, quando você pensa em séries, em sequências, você pensa em escrever a sua sequência como sendo uma função de uma única variável. Quando você escreve essa expressão desse jeito, via recorrência, o que tu tem é isso daqui, que é um funcional, isso daqui também é um funcional, isso daqui é uma constante. Eu tenho uma expressão com dois fatores funcionais. E o ideal, em um termo geral, é que exista um único fator funcional. Se você olhar aqui, ó, esse A1 é constante, seria o termo que inicia o problema, o tal primeiro termo. Esse R também é uma constante, e esse N é justamente a posição do termo. Se ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, o késimo. Então, essa forma aqui é a forma melhor definida para a sequência. Cabe, então, a nós mostrar que isso daqui é verdade. Se eu parto de cá, da forma com a qual ela é definida, eu consigo chegar nisso daqui. Então, vamos provar que isso daqui é verdade. Ok? Quem fez matemática discreta comigo já viu essa demonstração de umas 3 formas, talvez, né? Fez por indução, por série telescópica, por construção, né? Mas não é o caso de todo mundo, se bem que eu acho que, em particular, o caso de vocês né? Vocês 3, em particular, fizeram discreta comigo, mas vamos provar. Prova. Bom, eu estou dizendo aqui, por hipótese, que todo termo é o termo anterior mais a razão. Então, quem é o segundo termo? É o primeiro mais a razão. Quem é o terceiro termo? É o segundo mais a razão. Quem seria o quarto termo? O terceiro mais a razão. Estou usando aqui várias vezes o fato dado, né? Que todo elemento da minha sucessão, da minha sequência, é o termo anterior a ele mais a razão. Ok?
Vai chegar em um determinado momento aqui que o enésimo termo, como foi dado no problema, vai ser o AN menos 1 mais a razão. Então, aqui eu expressei esse problema em forma de um sistema de equações, né? E aí, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou somar todas essas equações entre si. Vou somar o lado esquerdo com o lado direito. Se eu pego aqui o lado esquerdo, de um lado vai ter o A2 se somando com o A3, se somando com o A4, e assim por diante, até chegando no AN. Por outro lado, no lado direito, eu vou ter essa soma aqui, ó, do A1 até o AN menos 1. Então, vou ter aqui o A1 mais o A2 mais o A3, até o AN menos 1, que é o último termo que aparece aqui, né? Do lado direito. E nessa coluna aqui, ó, tem R, vários R's, correto? Só que vários não é número, né? Quantos R's aparecem aqui na minha sequência? Observe que se você for olhar, ó, aqui vai do 1 até o N menos 1. Então, eu tenho um total de N menos 1 parcelas desse lado. Só que a quantidade de termos que tem nessa coluna é exatamente a quantidade de termos R que tem nessa. Então, se nessa coluna eu tenho N menos 1 fatores, obviamente nessa coluna eu tenho N menos 1 fatores iguais a R. Então, ao todo, vai ficar N menos 1 R's. Ok? Dá para ver a sentença completa, pessoal? Porque aqui fica um pedacinho na minha tela faltando. Dá para ver que esse fatorzinho aqui do final é N menos 1 que multiplica R? Sim, dá para ver, Odécio. Beleza. Agora observem o seguinte, ó. Eu tenho A2 do lado esquerdo, A2 do lado direito. Então posso pegar e cancelar esse sujeito nesse. Posso cancelar o A3 aqui e aqui. Posso cancelar o A4 aqui e aqui. Então observe que eu posso cancelar os termos da esquerda com os termos da direita, pela lei do corte. Obviamente, pessoal, se aqui eu tenho o AN, antes dele tem o tal AN menos 1, correto? Já que essa série é contínua, né? Eu estou pegando todos os termos. Então, esse camarada que está aqui, que é o AN menos 1, ele pode ser cancelado com esse cara aqui, ó. Então, se tu olha para o teu lado esquerdo, eu saí cancelando do A2 até esse camarada. Só que o AN que está aqui, não tem aqui. Então, eu repito. AN. O único que não foi cancelado. Desse lado de cá, todo esse bloco foi cancelado. Quem é que não foi cancelado? O A1, porque não tinha A1 do lado esquerdo para cancelar, então o A1 continua. E também não foi cancelada essa parcela aqui, que é o N-1 vezes R. E era exatamente isso que eu queria provar, né? Que o AN é igual ao A1 mais N-1 vezes R. Então fica provado, né? CQD, né? Como queríamos demonstrar. Ok? Então, você acaba de provar a forma do termo geral de uma progressão aritmética. Outro problema, que também envolve sequências, seria esse problema aqui, exercício 4. Seria o seguinte: prove que 1 mais t ao quadrado, mais t ao cubo, e assim por diante, mais um certo t elevado a n menos 1, isso daqui é, na verdade, t elevado a n menos 1 sobre t menos 1. Isso daqui, pessoal, já é um exemplo de série. Por que isso é uma série? Porque isso daqui é um somatório de termos de uma sequência. Então, já eu vou definir o que é uma série. Mas a gente pode entender, de uma forma geral, que série é a soma dos termos de uma sequência. Então, se eu tenho uma sequência de números, e por algum motivo eu resolvo somar todos esses termos, eu não tenho mais uma série. Eu não tenho mais uma sequência, eu tenho uma série. Sequência é o agrupamento ordenado de números. Série
é a soma desse agrupamento. Então, se eu tenho os números pares, a sequência é 2, 4, 6, 8, 10. A série seria o valor obtido pela soma desses números. Ok? Então, a gente entende série como sendo a soma dos termos de uma sequência. Ok? Então, isso daqui é uma série. Primeiro, porque é uma soma. E segundo, porque se eu for observar, eu tenho aqui, ó, os fatores são 1, t, t ao quadrado, t ao cubo, e assim por diante. Observe que para cada novo elemento que eu tenho, para cada nova posição, o expoente do t vai aumentando. Aqui o 1, você pode entendê-lo como sendo t elevado a zero. Então é t elevado a zero, porque todo número diferente de zero elevado a zero dá 1, né? Pelas propriedades de potência. Então aqui é t elevado a zero, t elevado a 1, t elevado a 2, t elevado a 3, t elevado a 4, e assim por diante. Então isso é uma sequência. Tem uma lógica de construção, né? Isso daqui é a soma desses termos. Portanto, isso é uma série. Isso daqui não é nem nada muito novo para a gente, né? Isso daqui é a boa e velha progressão geométrica, é a PG. Porque os termos aqui, eles estão sendo produzidos pela forma de produto. Então, agora vamos ter que provar esse resultado acima. Essa nossa disciplina, pessoal, a parte de séries, ela é um misto de conta e de demonstração. EDO vai ter muita conta, lógico, a gente vai demonstrar muita coisa, porque a gente é da matemática, né? A gente não faz nada antes de provar que aquilo de fato faz sentido. Mas tem muita conta, né? Esse primeiro curso de EDO, vocês vão aprender muito a fazer conta, principalmente. Mas tudo a gente tem que provar, tudo a gente tem que pensar, tudo a gente tem que fazer tudo. Se vocês foram meus alunos, vocês sabem como é que o bonde funciona. Vamos provar isso daqui. O Guidoriz, ele faz de um jeito que eu não gosto, porque o Guidoriz enrola demais, às vezes, as coisas. Então, prova. O que tu tem... Eu vou pegar e vou chamar de S aquilo que eu estou brincando, né? Que é 1 mais t ao quadrado, mais t ao cubo, até eu chegar lá naquela t elevado a n menos 1. Ok? Às vezes que ficar ligeiramente desfocado, pessoal, são oscilações da internet, tá? Mas depois volta. Pronto, melhorou. Bom, vou chamar isso daqui de S, ok? É isso que eu quero. Então, na verdade, eu tenho que descobrir o valor de S, né? Porque descobrindo o valor de S, eu descubro o valor dessa sentença aqui. O que eu vou fazer? Observe que está todo mundo aqui sendo multiplicado por T, correto? Então, eu vou pegar essa série e vou multiplicar todo mundo por T. Então, se eu pego o S e multiplico por T, fica T vezes S. Se eu pego 1 e multiplico por T, dá T. Se eu pego T e multiplico por T, T vezes T dá T ao quadrado. Se eu pego esse T ao quadrado e multiplico por T, dá T ao cubo. Se eu pego o T ao cubo e multiplico por T, dá T à quarta. E assim por diante. Até que, se eu pego o T elevado a N menos 1 e multiplico por T, fica T elevado a N. Ou seja, o que eu fiz foi fazer com que cada termo pulasse para o termo da frente, né? O t pulou para t quadrado, o t quadrado pulou para t cubo, o t cubo pulou para t quarta, até que o t elevado a n menos 1 pulou para o termo da frente, que é o t elevado a n. Ok? Vou chamar essa primeira equação aqui, ó, de equação 1. Vou chamar essa outra equação aqui de equação 2. O que ocorre, jovens, se eu pego a equação 2 e subtraio ela da equação 1? Bom, vou pegar essa equação aqui, ó, e subtrair dessa. Então, eu tenho que subtrair o lado esquerdo do lado direito, né? Então, olha só. Na equação 2, eu vou pegar o TS e tenho que subtrair ele da outra, que é o S. Então, eu vou pegar o TS e vou subtrair do S. Por outro lado, eu vou subtrair esse lado desse. Então, eu vou subtrair a equação 2, que é T mais T quadrado mais T cubo
mais assim por diante, até Tn. Vou subtrair do de cima, né? Que é 1 mais T, mais T2, mais T3, até chegar num certo T elevado a N menos 1. Ok? Subtrair as duas equações entre si. Bom, como eu tenho S aqui e S aqui, eu posso colocar o S em evidência. E aí escrever assim. S que multiplica. Se eu colocar o S em evidência aqui, desse termo colocando S em evidência fica T. Desse daqui colocando o S em evidência fica 1. Pronto. E agora eu tenho que subtrair essas duas expressões entre si. Agora observem, ó. Toda essa galera aqui que vem antes do parênteses, por conta desse sinal, ela vai ficar negativa. Tranquilo? Então, na verdade, é menos 1, menos T2, menos T3, até o menos T elevado a N menos 1. E agora observem que esse bloco aqui tem uma galera positiva, desse lado de cá tem uma galera negativa. E, obviamente, tem uma galera que vai se cancelar. Quem? Se tu olhar, ó, esse T aqui, que é positivo, vai se cancelar com esse T, que é negativo. Novamente, é uma soma telescópica. Então, o T2 que está aqui vai se cancelar com o T2 aqui, porque é um positivo e outro negativo. O T3 daqui também vai se cancelar com o T3 daqui. Vai chegar um momento que, aqui, ó, antes do Tn, quem é que tem antes do Tn? O antecessor dele na sequência, né? Que é o Tn menos 1. Que justamente vai se cancelar com esse camarada aqui do final, que também é um Tn menos 1. Então, de todo esse parênteses aqui, o único cara que não é cancelado porque não aparece no outro é o T elevado a N. Então, esse cara continua. E desse bloco aqui inteiro, o único cara que não se cancelou é o 1. Porque esse bloco aqui não tinha 1. Só que ele não é 1, né? Como ele está antecedido por um sinal de negativo, ele é menos 1. Então, de todos esses termos que tinham nos dois parênteses, dados os cancelamentos por conta do sinal, os únicos caras que sobraram foi o Tn, no primeiro bloco, e o menos 1 no segundo bloco. Ok? Como eu quero apenas o valor de S, o T menos 1 que está multiplicando passa para o outro lado negativo. Então, o S, ele é T elevado a N, menos 1, sobre, passando para o outro lado, T menos 1. Que era o que eu queria provar. Claramente, com T diferente de 1. T é diferente de 1, que é para eu ter uma condição de determinação para esse denominador, né? Se T igual a 1, zeraria aqui, daria uma indeterminação. Então, T diferente de 1. Então, essa é a fórmula que eu queria provar. Ok, moçada? Dúvida aí no problema 4? Tá dando para, por enquanto, acompanhar essas construções da gente? Silêncio de vocês significa que eu caí ou que vocês não estão acompanhando? Tá dando certo aqui. Tranquilo, né? Ok. Então, problema 5. Vocês que fizeram discreta comigo, qualquer coisa revisitem o caderno de discreta, caso vocês não tenham, ainda o tenham, que lá que a gente tem muita coisa. Legal. Outro problema. Em cima desse. Que o Didorize bota como exercício, mas não lhe dá subsídios de fazer. E tem umas coisas muito legais de série nesse exercício. Prove que... olha o exemplo anterior. Olha o exercício anterior. Esse que a gente acabou de fazer, eu somava do 1 até o Tn menos 1. E dava isso. Só que, na verdade, eu posso somar o quanto eu quiser. Né? Eu posso somar até o infinito. Então, o que acontece se eu tenho um ponto de início, mas não tenho um ponto de final? Então, prove que 1 mais t ao quadrado, mais t ao cubo, infinito em diante, nada mais é do que 1 sobre 1 menos t. Com o t diferente de 1, claramente. E, em particular, com t pertencente ao intervalo menos 1
Esse intervalo, por enquanto, ele não vai fazer sentido para a gente. Mas daqui a 1 ou 2 aulas, no máximo, a gente vai entender por que o intervalo tem que ser esse. Quando a gente fizer os testes de convergência, então conseguir determinar o raio de convergência. Aí a gente vai realmente entender que ele precisa estar fechado aqui. Vamos lá. Então, no exemplo anterior, a gente fez uma soma finita. Agora a gente vai ter que provocar uma soma infinita. A ideia é exatamente a mesma. A gente pode repetir esse processo aqui de cima, ó, e meio que cancelar os infinitos, que é uma coisa meio forçação de barra, ou então a gente pode provar usando as ideias de cálculo. Por isso que um dos pré-requisitos dessa disciplina é cálculo. Então vamos pensar no seguinte, ó. Do exemplo anterior, a gente sabe que 1, né, mais T2, até o T elevado a N menos 1, isso é T elevado a N menos 1 sobre T menos 1. Isso daqui vem do exercício que a gente acabou de provar, né? Do exercício 4. Agora, o que você faz? Como eu não quero mais uma soma finita, eu quero uma soma infinita, basta que eu faça o n tender ao infinito. Porque se o n tender ao infinito, obviamente não vai parar aqui, né? Vai continuar. Aí você explode para o infinito. Então, limite quando n tende ao infinito, dessa expressão, 1 mais T2 mais T elevado a N menos 1, isso vai dar o quê? Isso vai dar exatamente 1 mais T2 infinito. Ou seja, ela só perdeu o fim. Tem começo e por aí vai. Né? Obviamente isso não é numérico, né? Isso daqui é nesse sentido. Então calculei o limite desse lado de cá. Então gerou isso, que é o que eu quero, né? Mas se eu determinei o limite do lado esquerdo, eu também tenho que fazer isso do lado direito. Então, tenho aqui que pensar quem é esse tal limite quando n tende a mais infinito do outro lado, que é esse daqui. T elevado a n menos 1 sobre t menos 1. Quem é isso daqui? Bom, eu posso pegar isso daqui e escrever assim, gente. Ó, limite quando n tende a mais infinito. E eu posso quebrar essa fração em duas. Quebrar assim, ó. T elevado a n sobre t menos 1 menos 1 sobre t menos 1. Observe que eu peguei isso daqui, ó, e dividi em duas. O denominador é o mesmo, e aí peguei uma parte do numerador, deixei na primeira, peguei a outra parte do numerador, deixei na segunda. Ok? E agora, eu vou analisar isoladamente cada um desses limites. Bom, lembre que a gente aqui pediu que o t estivesse no intervalo entre menos 1 e 1. Ou seja, o t é um número muito pequeno. Ele é do tipo 0, alguma coisa. Porque números entre menos 1 e 1, eles são números do tipo 0, alguma coisa, né? Ou 0, alguma coisa positivo, ou 0, alguma coisa negativo. Que são números ali que não passam do 1 e não passam do menos 1. Então, eles nem são 1, alguma coisa, nem menos 1, alguma coisa. Eles são 0, alguma coisa. Então, eles são números muito pequenos. Quando eu pego um número muito pequeno e aplico uma potência a ele, como vocês viram lá em cálculo, esses números que estão entre 0 e 1, esses números decimais, quando eu elevo ao quadrado, ao invés de aumentar, eles diminuem. Basta que você pegue, por exemplo, o exemplo do 0,1. 0,1 ao quadrado dá 0,01. Ele deixa de ser um décimo e se torna um centésimo, então ele fica pequeno. Se tu eleva ele ao cubo, ele vira um milésimo. Se você eleva ele à quarta potência, ele vira um décimo de milésimo. Então, se tu toma um n suficientemente grande, se tu pega o n para o infinito, ou seja, se tu toma potências cada vez maiores, ele se torna cada vez menor. Então, o que acontece quando esse número se torna cada vez menor? Em um dado momento, ele vai tender a quanto? Ora, se para cada potência que eu tomo,
o meu número fica cada vez menor, então esse número vai tender a zero. Então, esse termo aqui, ó, que tem uma potência, esse camarada aqui, ó, vai tender a zero. Então, esse termo morre. E aqui? Bom, esse termo aqui eu não sei quem é, então vai ficar menos 1 sobre t menos 1. O que é que acontece com esse número aqui? Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1 vezes menos 1 dá 1. E aqui o t menos 1, se eu multiplico ele por menos 1 também, troca a ordem dos termos, correto? Então, o t se torna negativo e o 1 se torna positivo. Então, em lugar de ficar t menos 1, fica 1 menos t. Agora eu vou pegar esses dois resultados e juntar numa coisa só. Então, o que eu tinha lá no comecinho? Lá no comecinho eu tinha 1 mais t ao quadrado, até o t elevado a n menos 1. Isso daqui era o t elevado a n menos 1 sobre t menos 1. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou aplicar o limite em cada um dos termos. Aplicando o limite em cada um dos termos, vai ficar assim. Limite. Sempre que eu não escrever o limite aqui embaixo, viu, gente? Fica subentendido que seja para o infinito, tá bom? Porque quando eu falo de limite de sequências, o único infinito que pode existir é o infinito positivo. Então, limite vai ser igual, o limite do lado esquerdo vai ser igual ao limite do lado direito. Apliquei limite dos dois lados da expressão. Por um lado, esse limite aqui, a gente já fez lá na página anterior. Esse limite do 1 até o t elevado a n menos 1. O limite do 1 até o tn menos 1, a gente viu que só era a mesma coisa, só que sem o final. Então, eu posso pegar essa expressão aqui e substituir ela. Escrever assim. 1 mais t2, mais assim por diante. Isso é igual. E esse limite de cá? Esse limite de cá a gente provou aqui no outro limite que a gente calculou, que esse limite é isso. 1 sobre 1 menos t. Então, esse camarada aqui, ó, é 1 sobre 1 menos t. Que era justamente o que eu queria provar, né? Era justamente o que era pedido no problema. Então, quando você tem uma soma infinita, com t naquela situação, entre menos 1 e 1, então a soma infinita dessa PG dá 1 sobre 1 menos t, que é o que a gente queria provar. Deu para entender, pessoal, essa construção, usando limites? Deu. Aí dá para fazer tanto assim como limite como como aquela soma, dava certo também, né? Sim, dava. Por que eu não fiz por essa soma, Mirelle? Porque eu vou já já mostrar para vocês 3 casos de soma infinita que dão problema, que são as somas de Ramabuja. Então, eu fiz por limite porque vocês têm a ferramenta do limite, né, que vocês ganharam lá nos cálculos, e porque também, depois de Ramabuja, ninguém faz mais aquilo, sabe? Ele encontrou 3 problemas. Ele não encontrou 3 problemas, ele evidenciou coisas que a gente já sabia, mas se negava, né? De certa forma, depois de Ramabuja, ele é até tema daquele filme, né? O Homem que Viu o Infinito. Se vocês nunca assistiram, assistam. É um filme, além de ter uma temática humana, de preconceito e tudo, tem umas pegadas de matemática que só vocês que já têm uma certa maturidade de entender matemática vão perceber a sutileza das coisas. Mas o próprio nome, O Homem que Viu o Infinito, faz menção aos estudos que Ramabuja fez sobre o infinito, e tanto ele encontrou lacunas nos estudos, de certa forma, nos estudos de Cauchy e Dedekind, como também ele encontrou convergências fortes em matemática, que hoje a gente usa muito em análise numérica. Uma ótima pedida de filme aí, O Homem que Viu o Infinito. Bem bacana. Meio chato às vezes, mas enfim, tem umas pegadas bem legais. Bom, essa sequência, agora, ela vai ser legal. Por quê? Porque o Guidorizi não faz,
Ele faz muita coisa, Midoriz, aqui nesse primeiro capítulo. Eu estou aqui no capítulo 1 ainda. Ele faz muita coisa, muito legal e tal. Depois eu quero que vocês vejam. Eu não vou fazer exatamente o que ele fez, porque ele fez. Então, duas pessoas fazendo é perda de tempo. Tem umas coisas muito legais aqui. Essa série, ela é muito forte. Ela parece tola, infantil, porque você fica chamando ela de PG, aí acha que ela é do ensino médio, e acha que ela não é nada. Mas eu me perdi. Esse é o problema 6, né? Vocês todos foram meus alunos, sabem que cada aula minha, se não tiver 10 exercícios, não é aula, né? É lindo esse resultado. Expanda. Expanda não é a ex-esposa de um urso chinês, não, tá bom? Foi péssima essa piada, desculpa. Expanda logaritmo de 2 em forma de série. Óbvio, eu vou ser redundante em forma de série infinita. Porque a literatura ainda chama série infinita, mas série, por definição, é infinita. Mas vamos lá, fazer igual a todo mundo para não dizer que eu sou diferentão. Ah, gente, o logaritmo natural de 2, ele é um número irracional, né? A gente já provou isso lá em Matemática Básica 1, quando vocês cursaram a disciplina comigo. A gente provou, na verdade, que todos os logaritmos neperianos são irracionais, exceto aqueles que são neperianos também. Mas como é que eu faço esse problema? Bom, solução. Tem uma forma de você fazer isso, eu acho que vocês já viram, em cálculo 2. Vocês lembram de ter visto séries de Taylor? Que é aquela série gerada pelas derivadas pontuais de uma dada função infinitamente Eu derivada? cálculo 2 também não. Nem eu, nem Jordânia, nem Lady Vânia. Foi, né? E é uma série poderosa. Hein? O Guidorize fala dela. Vocês vão acabar vendo comigo de qualquer forma. Esse exercício que eu vou fazer com vocês agora, eu acabei de encontrar ele aqui no Guidorize, ele está na página 29, como um exercício proposto. Mas eu vou resolver para vocês. Ele escreve até de um jeito bem feio aqui, absolutamente nada a ver, mas eu vou fazer de um jeito bonitinho para vocês. Bom, vou usar esse cara aqui, ó. Esse cara, desde que eu descobri ele, é um dos meus melhores amigos, tá bom? Junto com os meus amigos imaginários que eu trouxe da minha infância. Mas esse cara é um dos melhores caras que tem. Né? Então vamos lá. Vamos pegar essa série. Só que agora eu vou pegar ela de trás para frente. Ok? Tá aqui ela. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer uma substituição. Tipo que vocês fizeram lá em integrais no cálculo 2. Faça x igual a menos t. Se eu faço x igual a menos t, isso daqui é a mesma coisa que fazer t igual a menos x. Todo mundo concorda? Seria pegar essa expressão aqui e multiplicar por menos 1. Só troquei os sinais de cada lado. Então, se x é menos t, então t é menos x. É aquela clássica substituição de variável que a gente usa lá em integrais, né? Às vezes para tentar deixar a integral mais fácil de resolver. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, ó. E vou substituir aqui. Então, vamos lá. 1 sobre 1 menos t. Mas quem é menos t, pessoal? Menos t é x. Então, esse menos t aqui eu vou substituir por x. Ok? 1. Aqui t. Quem é t? É menos x. Então, vai ficar menos x. Mais, quem é t ao quadrado? Vai ser menos x ao quadrado. Quem é t ao cubo? Vai ser menos x ao cubo. E assim por diante. Ok? Onde tinha t, eu substituí por menos x.
Aí como é que vai ficar isso daqui? Isso daqui é 1 sobre 1 mais x. Agora vamos brincar com os sinais. 1 menos x. Ó, menos x ao quadrado vai ficar positivo, não é? Porque todo número real ao quadrado é positivo. Então isso daqui vai ficar x ao quadrado. Menos x ao cubo. Vai ficar menos x cubo. E assim por diante. Beleza? E agora faz lógica, né? Ó, 1 menos x, x2, menos x3. O próximo é o x4, né? E depois dele, o menos x5. Se você observar, os termos vão assim, eles vão subindo de potência, mas vão alternando de sinal. Esse 1 aqui é como se fosse o x elevado a zero. E esse x é como se fosse o x elevado a 1. Então, ó, 0, 1, 2, 3, e aí, por consequência, 4, 5, 6. Então, tem uma sériezinha, né, evidenciada por uma sequência. É como se a sequência associada a esse somatório fosse a 1, x, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, e aí por diante. Só que ela está num comportamento que a gente chama de comportamento alternado. Termo a termo, ele vai mudando de sinal. Então, 1 menos x, x ao quadrado, menos x cubo, mais x4, menos x5, mais x6, menos x7. É como se os camaradas de ordem par ficassem positivos e os camaradas de ordem ímpar ficassem negativos, ok? Então, cheguei nessa expressãozinha aí. Normalmente, a mudança de variável ela é feita para deixar as coisas mais bonitas, né? É tipo maquiagem. Mas aí não tá. Tá ficando cada vez mais feio, né? Só que desse lado aqui, esse cara é um velho amigo nosso do cálculo, não é? Ele sozinho não. Mas a integral dele é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a integral dos dois lados. Vou fazer aqui a integral de 0 até 1 desse camarada. 1 sobre 1 mais x dx. Lembre que você deve colocar o dx, porque ele é o diferencial de integração, né? Então, ele precisa conter a integral. Senão você não tem mais uma integral de Riemann, aí vai ter uma integral de Lebesgue, aí é um pouquinho mais difícil de brincar. E aqui do lado eu vou também fazer uma integral, né? Uma integral de 0 a 1 de 1 menos x mais x quadrado. Então, o que foi que eu fiz? Eu apliquei a integral dos dois lados da expressão, beleza? Sempre vai ser de 0 a 1 ou vai Não, variar da questão? vai variar da questão. Eu sou sacana e coloquei de 0 a 1, Mirelle, pelo seguinte: como eu quero calcular o logaritmo de 2, e aqui no meu denominador tem 1 mais x, para eu gerar 2, basta eu fazer o x igual a 1. E aí vai dar um 2 aqui, né? Por isso a minha escolha do 0 a 1. Mas se eu quisesse, por exemplo, fazer o logaritmo de 5, eu pegaria a integral de 0 a 4. Então, eu faço isso da maneira que melhor me aplica ao problema. O próximo exercício que eu vou fazer a expansão geral. E aí vai ser de 0 a x. Aí vai ser um carão geral. Né? Por enquanto vai ser aplicado de acordo com a sua necessidade. Bom, isso daqui, ó, é velho amigo de vocês de cálculo 2, né? Quem é a integral de 1 sobre 1 mais x dx? Pelo que a gente sabe do cálculo, esse amigão aqui é o logaritmo do módulo de x mais 1. Não é isso? Pelo teorema fundamental do cálculo, isso daqui é aplicado aos limites de integração de 0 a 1. Isso daqui é o teorema fundamental do cálculo, né? Esse camarada que eu coloquei aqui, pós-seta, é a integral em si. Esse camarada aqui do lado são os indicadores de Riemann do teorema fundamental do cálculo, né? Do cálculo 2 lá. E do outro lado, ó, eu vou calcular essas integraizinhas aqui também. Quem é a integral de x? Oba, desculpa, dei a resposta. Quem é a integral de 1? A integral do 1 é x. Quem é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Quem é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. Quem é a integral de x ao cubo?
x à quarta sobre 4. E assim por diante. Novamente aplicado de 0 a 1. Para quem não lembra, pessoal, vou colocar aqui as duas observações que eu usei de integral. A integral de 1 sobre 1 mais x dx, para quem não lembra, isso daqui é o logaritmo do módulo de x mais 1. Eu lembro daquela situação de cálculo 2 de vocês, viu? Mirelle, Jordânia, Leidvânia. Eu lembro, não se preocupe não. Não sei se é o caso do Daniel também. Não é o caso da Aliciane, porque a Aliciane ainda vai para o cálculo 2. Ela é um caso à parte, ela não tem escolha não tem vida. A vida dela pertence a mim. Bolsista meu é assim. Isso daqui é o que eu usei do lado esquerdo, né? E do lado direito, eu usei o fato que a integral de uma potência, que é o que eu estou fazendo, né? Integral de x2, integral de x3, são todas integrais literais de potência, né? Isso é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Mais uma constante. Essas aqui foram as regras de integração que eu usei, tá bom? É como se fossem fórmulas, né? Você aplica e dá certo. Por exemplo, no x ao quadrado, ele vai dar x3 sobre 3. Por quê? Porque no x ao quadrado é como se o n fosse 2. Aí quando tu joga nessa fórmula aqui, 2 mais 1 é 3. E aqui embaixo também fica o mesmo valor. Então a integral de x ao quadrado é x3 sobre 3. Que é a integral de x ao cubo? Como aqui o expoente é 3, ele aumenta. Então fica 4. Fica x4 sobre 4. Se fosse o x7, quem seria a integral do x7? Seria x8 sobre 8. Toda vez que tu integra uma potência de x, o expoente aumenta 1. E o de baixo fica igual ao que tem em cima. Então, se eu tenho x13, a integral do x13 seria x14 sobre 14. E assim por diante, tá bom? Vocês chegaram a ver essa regra de integração lá no cálculo 2? A regra em si, não, mas aí a gente, conforme eu tendo que responder, né? E chegando nesse resultado. Certo. Mas deu para entender aí qual é a motivação? Agora sim, de forma. Beleza. Por isso que eu não entendia por que dava esses negócios aí. Eu só ia vendo os desenhos, mas não sabia o que estava acontecendo. Pois é só você pensar que a integral e a derivada, elas são meio que uma ao contrário da outra. A derivada não ia para frente e diminuía, tipo, a derivada de x5. O 5 não descia, e aí o 5 diminuía 1, aí ficava 5x4. A integral faz tudo ao contrário. A integral, em lugar de jogar o número para frente, joga o número para baixo. Em lugar de diminuir 1, aumenta 1. É só você... Lembrou disso? Integra qualquer polinômio. A ideia é sempre essa. Pega o camarada que está em cima, joga 1 para cima, né? Faz ele aumentar 1, e o cara que apareceu em cima também aparece embaixo. Simples, fácil, rápido, gostoso e nutritivo. Aplica-se a todo e qualquer polinômio, de toda e qualquer ordem. Tranquilo? Bom, aí tu tem esse cara aqui, ó. Tu tem isso daqui. O que é que essa simbologia aqui significa, gente? Significa que primeiro eu vou substituir o x por 1, depois eu vou substituir o x por 0. Isso é o teorema fundamental do cálculo. Depois que você aplica a integral e consegue a fórmula fechada para ela, você vai aplicar o que a gente chama de limite de integração. O teorema fundamental do cálculo diz que na integral definida, eu posso substituir primeiro o limite superior e depois subtrair ele com o limite inferior. Então, eu tanto vou fazer isso aqui, como aqui. Tanto para o 1 como para o 0. Ok? Então, vamos lá. Vou até reescrever isso daqui. Posso fazer aqui. Logaritmo do módulo de x mais 1, aplicado de 0 a 1. E aqui eu tenho x menos x² sobre 2, mais x³ sobre 3, menos x4 sobre 4, mais Isso daqui é aplicado de 0 a 1. Primeiro, ó, do lado esquerdo eu vou substituir o x por 1. Substituindo o x por 1, vai ficar logaritmo de 1 mais 1, ok? E agora eu vou substituir o 0.
Menos logaritmo de 0 mais 1. Primeiro substitui o x por 1, depois substitui o x por 0. E fiz a diferença. Esse é o teorema fundamental do cálculo. E da mesma forma, eu vou aplicar aqui do lado esquerdo. Perdão, do lado direito. Primeiro eu vou substituir o x por 1 nesse somatório. Então o x é 1. X ao quadrado também é 1, né? Porque fica 1 ao quadrado. Fica 1 sobre 2. E aqui também. Então fica mais 1 sobre 3. E aqui fica menos 1 sobre 4. E assim por diante. E agora eu vou substituir o x por 0. Fica menos. Aí fica 0. Menos 0 sobre 2. Né? Agora estou substituindo todos os x por 0. Menos 0 sobre 3. E assim por diante. Tranquilo? Substituir o x por 1, depois substituir o x por 0. Desse lado vai ficar logaritmo. 1 mais 1 são 2. Então fica logaritmo de 2. Menos, e aqui 0 mais 1 é 1. Então fica logaritmo de 1. Essa conta aqui, ó, ela é muito estranha, eu vou repetir. 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, e assim por diante. Essa daqui também é estranha, mas eu sei o valor dela. Aqui é 0. 0 dividido por 2 é 0. 0 dividido por 3 é 0. 0 dividido por 4 é 0. Nada mais é do que uma soma de zeros, né? E a gente sabe que uma soma de 0 dá 0. Então, essa expressão inteira, ela vai dar 0. Então, nem preciso colocar, tudo bem? Então, aqui vai ficar logaritmo de 2. Gente, quanto é o logaritmo de 1? Em qualquer base que seja. O logaritmo 0. de 1 é 0. Isso aqui vai dar 0. Menos 0 igual a essa soma aqui. Menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto. E como 0 nada importa, então o logaritmo de 2, que é o que a questão queria, né? A questão queria que eu determinasse o logaritmo de 2. Então isso daqui vai ser isso daqui. 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, e assim por diante. Pronto. Resolvido o que a questão queria. O que a questão queria? Que eu expandisse o logaritmo de 2 na forma de série. Está aqui. Isso é uma série. Porque é a soma dos termos de uma determinada sequência. Quem seria a sequência associada a essa série? 1, menos 1 meio, 1 terço, menos 1 quarto, e assim por diante. Essa seria a sequência associada a essa série. Isso daqui é uma série porque os termos estão se somando. Lembrando que a subtração também é uma forma de soma, né? Então, isso daqui, ó, logaritmo de 2 expresso na forma de série. E agora faz sentido quando os livros de vocês, de logaritmo, ficavam dizendo, adote logaritmo de 2 igual a 0,5. Quanto é 1 menos 1 meio? 1 meio. Quem é 1 meio? 0,5. Ah, mas esse é muito ruim, eu quero um mais preciso. Eu quero um mais preciso ainda. À medida que você vai escolhendo cada vez mais termos para fazer conta, o seu valor fica cada vez mais exato. Então, fica cada vez uma aproximação melhor. Então, se eu quero um melhor do que isso, aí eu coloco um quinto. Mais do que isso, aí eu coloco menos um sexto. E aí eu vou encontrando uma aproximação cada vez melhor para esse resultado. Ok? Então, é assim que a gente faz a aproximação infinitesimal do logaritmo natural de 2. E agora vocês podem fazer a aproximação de qualquer logaritmo, né? Basta que você, ao invés de fazer a integral de 0 a 1, faça a integral de 0 até outra coisa. Eu quero o logaritmo de 7, faça a integral de 0 a 6. E por aí em diante. E aí esse é justamente o nosso próximo desafio. Exercício 7. Generalizar esse exercício. Então, exercício 7. Determine uma série infinita para Ln do módulo de x mais 1. Porque agora pronto, dependendo do valor de x que tu escolher,
tu consegue encontrar o valor para todo e qualquer logaritmo. Lembrando que esses caras são irracionais, né? Esses caras sendo irracional, você está descobrindo as melhores formas possíveis de aproximar números irracionais. Agora, os números irracionais já não são tão difíceis. Agora sim, gente, depois do logaritmo, qual é outro número irracional que vocês têm lembrança? Assim, falei de número irracional. Quem é que aparece na cabeça de vocês? Raiz. Raiz. Raiz de 2, raiz de 3, né? A raiz dos primos, né? Mais algum? Mais algum irracional que vocês recordem? Ai, já não fui. Hã? Algum número que não tenha representação periódica finita, que quando você tenta escrever os dígitos dele depois a vírgula, ele não se repete. A gente chega já nele. Vamos lá. Então vamos solucionar esse problema aqui. Bom, gente, a ideia é a mesma, né? Vou pegar aquela nossa série fantástica. Ela é forte. Vou fazer a mesma substituição. Faça t igual a menos x. E, claro, x igual a menos t, né? Vou substituir do jeito que eu fiz na outra. Então, 1 menos t vai ficar 1 mais x, porque menos t é x, ok? E aqui vai ficar aquele mesmo jeito lá. 1 menos x mais x ao quadrado, menos x ao cubo, e assim por diante, né? Vou aplicar novamente a integral dos dois lados, só que agora, ao invés de fazer a integral de 0 a 1, como eu tinha feito antes, e a Mirelle observou que podia ser uma escolha ou não, agora, ao invés de fazer uma integral de 0 a 1, eu vou fazer uma integral qualquer, integral arbitrária, fazer uma certa integral de 0 a x. Desse lado aqui também. Fica meio forçado, porque fica x no integrando e x no diferencial de integração. Mas dá para entender que é só um abuso de notação, né? Apliquei integral de 0 a x de ambos os lados. E aí, pelo que a gente viu, a integral desse camarada é o logaritmo. Aplicado de 0 a x. E desse lado de cá é aquela expressão que a gente já integrou, né? X menos x quadrado sobre 2, mais x cubo sobre 3, menos x² sobre 4, assim diante. Tudo isso aqui aplicado de 0 a x. Por que eu sempre escolho o zero inicial? Porque ele faz com que uma parte do problema se cancele, né? E aí, em lugar de ter um problema de dois lados, eu passo a ter um problema de um lado só. Então, a escolha do zero como limite inferior é uma escolha, entre aspas, fixa. Porque ele facilita bastante na hora de fazer os cálculos. Ok? Bom, então, primeiro eu vou substituir o x por x, então ele não muda, correto? Depois eu vou substituir o x por zero, que a gente viu que se anula. Então, todo mundo concorda que quando eu substituo o x por x, nada muda. E quando eu substituo o x por zero, dá zero? E da mesma forma desse lado de cá, se eu substituo o x por x, nada muda. E se eu substituir o x por zero, tudo se cancela. Tranquilo? Então, na prática, eu nem vou fazer a aplicação do zero. Porque desse lado de cá, o zero anula.
Do lado de cá, o zero anula. Então, não tem diferença nenhuma para eu aplicar o zero, ok? Se não tem diferença nenhuma aplicar o zero, de um lado vai ficar apenas o próprio logaritmo do módulo de x mais 1, e do outro lado vai ficar aparecendo aquela sentença lá já sem o zero, que é x menos x quadrado sobre 2, mais x cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 4, e assim por diante. Tranquilo? E está aqui o que a questão pediu. Ela pediu uma expansão geral, não é? Sobre o logaritmo do módulo de x mais 1. Está aí ele, ó. Qualquer logaritmo pode ser aproximado por essa série numérica. Então, se eu quero o logaritmo de 5, basta substituir o x por 4 e fazer as contas. E aí descubro quem é ele. Tranquilo? Deu para entender isso daqui, gente? Essa generalização do primeiro caso? Eu só fiquei com dúvida se sempre que for para fazer dessa forma, se vai utilizar aquele 1 sobre 1 mais x. Sempre vai ser daquela forma, não. A integral? Antes, logo no começo da questão. Porque tanto nessa que você utilizou a integral quanto na outra, você iniciou com 1 sobre... Calma aí. Isso daqui? Isso. Assim, sempre é muito tempo, sabe? Eu estou, em particular, trabalhando nos casos em que a gente consegue desenvolver séries numéricas usando essa expansão. Mas em alguns casos, na prática, uma boa parte das expansões de série podem ser resolvidas por ela. As que não são resolvidas por ela são resolvidas pelo polinômio de Taylor. Então, a princípio eu estou usando ela, né, para mostrar a força que ela tem, mas depois a gente vai generalizar usando derivadas, usando o polinômio de Taylor. Aí você tanto pode correr para uma como pode correr para outra. Mas normalmente logaritmo, π e outras expansões do tipo são feitas por ela. Mas não é regra. Existem outros caminhos. Bom, esse daqui é o nosso exercício. Foi o exercício 7, né? Vamos para o exercício 8. Expanda π sobre 4 como série infinita. Essa questão é clássica em matemática, pessoal. Essa questão aqui é a expansão de Euler para π sobre 4. O Euler lá, o Euler, né? Atribuído a Euler. Como é que eu faço isso, né? De novo, por ela. De novo, pela minha amiguinha. Tem outras formas? Tem. Muitas. Por enquanto, hoje a gente vai usar ela. Bom, vocês lembram que para usar o logaritmo, eu usei a substituição t igual a menos x, né? Agora eu vou usar outra substituição. Faça t igual a menos x ao quadrado. Claro, se t é igual a menos x ao quadrado, então x ao quadrado é menos t. Correto? Só multiplicar por menos 1. Agora substitua essa aplicação aqui em cima. Como é que isso fica? Fica 1 sobre 1 menos t. Mas quem é menos t? Menos t é x quadrado. Então, isso daqui fica 1 mais x quadrado. Substituindo do outro lado, igual a 1. Aí, quem é t?
T é menos x quadrado. Então vai ficar menos x quadrado. Quem é t quadrado? É menos x quadrado ao quadrado. Quem é t ao cubo? É menos x quadrado ao cubo. E assim por diante. Ok? Fazendo as contas, 1 sobre 1 mais x quadrado igual a 1 menos x quadrado. Aí, menos x quadrado ao quadrado é x4. Menos x quadrado ao cubo é menos x6. E assim por diante. Vocês já entenderam a lógica dessa sequência aqui, ó? Esse 1 é como se fosse x elevado a 0. X elevado a 0, x elevado a 2, x elevado a 4, x elevado a 6. São todas as potências de x que têm ordem par. Então, a sequência associada a essa série seria 1 menos x ao quadrado, x à quarta, menos x sexta. E aí dá para prever quem são os próximos, né? O x8 vai vir positivo, o x10 vai vir negativo, e assim por diante. Todos os expoentes são pares e eles vão se alternando. Né? Positivo, negativo, e assim por diante. Tranquilo? Essa é a sequência associada a essa série. Bom, pessoal, chegou aqui, eu vou fazer aquele bom e velho truque da integral, usando a mesma ideia que eu usei nos exemplos anteriores. E aí, vou fazer aquele velho golpe lá, vou fazer a integral de 0 a 1. Integral de 0 a 1. Integral de 0 a 1, isso daqui, 1 mais 1 sobre 1x ao quadrado, dx, e aqui, integral de 0 a 1, dessa soma. 1 menos x ao quadrado, mais x quarta, menos x6, mais dx. Beleza? O velho golpe, né? E aí, pessoal? Valendo um piper. Quem é a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Arctangente. Quem? Arctangente. Vou ficar te devendo um piper, Daniel. No presencial eu te dou um piper. O mais difícil não é nem voltar ao presencial, o mais difícil é encontrar um piper. Mas já prometer coisas mais execuíveis. Mas o Daniel tá certo. Essa integral aqui, pessoal, para quem não lembra de cabeça, é a integral do arco tangente. E é fácil de provar isso daqui, né? Basta que você faça aquela substituição trigonométrica. Faça x igual a tangente de θ. Aí dx é secante ao quadrado de θ dθ. Faz a substituição, você acaba chegando no arco tangente. Aquele brincadeirazinha de substituição trigonométrica que a gente faz lá no cálculo 2, né? Bom, mas se depois vocês tiverem dificuldade de enxergar isso, vocês me pedem que eu mando a demonstração. Então, isso daqui é arco tangente de x. Aplicado de 0 a 1, já que os limites de integração eram 0 a 1. Por outro lado, eu vou aplicar aquela regrazinha do expoente aqui, né? A integral de 1 é x. A integral de x2, subindo 1, x3 sobre 3. A integral de x4, subindo 1, x5 sobre 5. A integral de x6, subindo 1, x7 sobre 7. E assim por diante. Tudo isso também é aplicado de 0 a 1. Tranquilo? Legal. E agora vamos fazer as substituições, né? Vou substituir o x por 1, depois substituir o x por 0. Desse lado aqui, gente, eu vou apenas substituir o x por 1, tudo bem? Porque quando eu substituir o x por 0, vai dar uma porrada de zeros que não vai influenciar em nada. Então, desse lado de cá, eu vou substituir por 1 e por 0. Mas desse lado de cá, eu vou substituir apenas por 1. Porque, pelo que a gente viu anteriormente, como isso daqui é uma sequenciazinha de polinômios, no 0 vai dar todo mundo 0, né? Então, substituindo aqui do lado esquerdo, vai ficar arco tangente de 1 menos arco tangente de 0. E desse lado de cá,
Vou substituir o x por 1, então fica 1 menos 1 ao cubo dá 1, então fica 1 terço. 1 elevado à quinta dá 1, então dá 1 quinto. 1 elevado a 7 dá 1, então fica 1 elevado a 7. 1 sobre 7, e assim por diante. O bacana é que antes você tinha potências pares, e aqui você acabou de encontrar como resultado um somatório de frações ímpares. Né? Legal, né? Bom, gente, quanto ao arco tangente de 1, vocês lembram qual é a ideia que a gente tem que empregar quando a gente fala de arco tangente? Se eu faço arco tangente de 1, na verdade eu estou me perguntando qual é o ângulo cuja tangente é 1. E aí, qual é o ângulo, pelo menos o menor possível, cuja tangente é igual a 1? Pi sobre 4. É o 45 graus, né? 45 graus, se eu coloco em radianos, como o Daniel falou, é o π sobre 4. Então, esse camarada aqui, ó, pela trigonometria, ele é o π sobre 4. E quem é o arco tangente de 0? Qual é o ângulo, pelo menos o menor deles, cuja tangente é 0? Zero mesmo. O 0 mesmo. Então, esse cara é 0, né? Não vou nem colocar, porque esse cara é 0. O menor ângulo cuja tangente é 0 é o 0. Então, o arco tangente de 1 é π sobre 4. Isso daqui é 0, não preciso. E aí sobra isso daqui, que é 1 menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, em diante. E aí acabou o nosso problema. Porque o nosso problema pedia para você expandir o π sobre 4 como uma série infinita. Está aqui a sua série infinita. Ó. Inclusive, se agora tu quiser o valor de π, basta multiplicar todo mundo por 4. Se tu multiplica todo mundo por 4, ó, observação. A questão acabou, né? O quadradinho está aqui, morreu. Observação. Se eu multiplico, aliás, se esse 4 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando, vai ficar assim, ó, π igual a 4, né? Ó, 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 1 terço, aqui, ó, menos 4 terços. 4 vezes 1 quinto, mais 4 quintos. 4 vezes 1 sétimo, menos 4 sétimos. E daí em diante. Quanto é aproximadamente o valor de π? Você pode pegar esses dois aqui e dar uma aproximação. Ah, está muito ruim. Pega essa aproximação. Ah, continua muito ruim. Pega essa aproximação. E aí você vai pegar quantas você desejar. E aí você consegue aproximar um valor de π. Pronto, morreu. Aí tem uma forma agora de você fazer aproximações gerais do caso do π. Certo? Que é um número irracional também. Deu para entender, gente, a construção desse problema? Usando a nossa sériezinha mágica lá, fazendo as devidas mudanças de variável e aplicando a integral? Deu. Só ficou, tipo, nessa parte do arco tangente, alguns métodos de cálculo 2 que a gente não tinha visto. Então é só isso. Fora isso, dá para entender tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bom, esse mesmo exercício ele pode ser generalizado como o anterior, né? Você fazer tudo igual, em lugar de ficar só com o arco tangente de 1, fazer o arco tangente de x, né? Fazer a integral de 0 a x e encontrar essa mesma expressão aí eu deixo para vocês fazer como exercício, porque é uma repetição, né? Não dá assim, tanta. A gente não ganha tanto. Bom, esse foi o nosso exercício 8, né?
Exercício 9. Expanda o número de Euler, o E, né, como série. Como série infinita. Nesse caso, pessoal, eu não vou usar mais aquela série. Agora eu vou usar a outra que vocês deveriam conhecer, mas que a gente pode ver agora, que é a série de Taylor. Então, solução. Vamos usar a série de Taylor. Eu não vou usar, na verdade, a série de Taylor. Eu vou usar a série de Taylor com resto de McLaurin. Esse é o nome correto, né? Traduzindo, eu vou usar a série de Taylor em torno do zero. Essa é a ideia da questão. Para quem não lembra ou não teve a oportunidade de ver, no cálculo 2, a série de Taylor diz que uma função ela pode ser aproximada pelas suas derivadas. Então, na verdade, ela diz o seguinte: dado uma função f sem infinito, então essa função ela pode ser aproximada pelo somatório de k variando de zero até infinito, em torno de a késima derivada de f em torno de a sobre k fatorial, que multiplica x menos k elevado a k. Opa. X menos a elevado a k. Você diz que está aqui a série de Taylor em torno do a. Aí, no caso, a gente vai fazer a série em torno do zero. Não viram isso daqui, né, gente? Vamos lá. Eu quero fazer a exponencial. Então, olha só. Eu vou escolher a minha função como sendo a nossa boa e querida amiga exponencial de x. Por que eu vou usar a exponencial de x? Porque o que eu quero aproximar é o número de Euler, é o e. Então, nada mais natural do que escolher uma função que tem o e. Então, vou escolher aí a exponencial de x. Certo? E aí, o que eu sei sobre a exponencial? Qual é a coisa mais legal que a exponencial tem? Sua integral é o mesmo valor. E a derivada também, né? O bacana da exponencial é que a derivada dela é ela. A integral dela é ela mais uma constante. A integral indefinida. Isso é muito legal porque se o meu polinômio ele depende de derivadas, então eu tenho que ter um conhecimento sobre as derivadas da função. Então a primeira derivada da exponencial é ela. A segunda derivada é ela. A terceira derivada dela é ela. Logo, a késima derivada dela é ela. Então é ótimo. X. Bom, ótimo. Então eu vou, aqui ó, eu vou expandir em torno do zero. Então, ó, eu vou tomar ela e vou tomar o A igual a zero. Por que eu vou tomar o A igual a zero? Agora, essa daqui é a sutileza da expansão de Taylor para essa função. A exponencial, o de E, ela é sempre um número irracional, né? O E elevado a 1, né? E elevado a 2, E elevado a 3, E elevado a 4, E elevado a
porralhada de coisas aí é um número irracional. Mas o E elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Talvez seja o único caso irracional, né? Das potências de E. Então, eu vou escolher o A igual a zero, para Taylor, justamente como uma fuga da irracionalidade. Certo? É uma escolha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Agora, veja, o que é que acontece em todas as minhas derivadas se eu faço x igual a zero? Todas vão dar 1, correto? A primeira derivada fica e elevado a zero, que é 1. A segunda derivada fica e elevado a zero, que também é 1. Então, em torno do A, o f' do A vai ficar e elevado a A, só que o A é zero, então fica e elevado a zero, e e elevado a zero é 1. Isso vai acontecer com todas as outras. Analogamente às demais. Analogamente às demais derivadas. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou substituir aqui, ó, na fórmula de Taylor. Então, f de x, vou reescrever aqui, ó. F de x, em torno do A, é o somatório, um k variando de zero até infinito, da késima derivada em torno de A, sobre k fatorial, x menos A, elevado a k. Vamos substituir. O A é zero, né? Então fica f0x igual ao somatório, um k variando de zero até infinito, de késima derivada do zero, porque agora o A é zero, né? Sobre k fatorial, x menos A, então fica x menos zero elevado a k. Então isso daqui é o somatório, um k variando de zero até infinito. Gente, todas essas derivadas valem quanto? Aplicadas no zero, pelo que a gente viu anteriormente. Todas as derivadas valem 1, né? Então fica 1 sobre k fatorial, x menos zero é x, então x elevado a k. Agora, quem é f de x que apareceu desse lado de cá? O f de x é a exponencial de x. Então, a exponencial de x, que é esse camarada de cá, é igual a isso daqui. Ao somatório, com k variando de zero até infinito. E aí, fazendo essa continha, ó, 1 vezes x elevado a k dá x elevado a k, dividido por k fatorial. Pronto. Essa é a verdadeira exponencial de x. Essa é a função exponencial de x. E agora eu posso fazer o seguinte, ó. Posso começar a brincar com alguns termos aqui. Por exemplo, se eu faço k igual a zero. Se eu faço k igual a zero, vai ficar o seguinte, ó. X elevado a zero sobre zero fatorial. Substituir o x por zero. Aliás, substituir o k por zero. Se eu substituir o k por 1, vai ficar o quê? X elevado a 1 sobre 1 fatorial. Se eu substituir o k por 2, observe que o k aqui ele vai variar de 0 até infinito. Então, posso ir substituindo vários valores, né? Se eu faço k igual a 2, x ao quadrado sobre 2 fatorial. Se eu faço k igual a 3, x ao cubo sobre 3 fatorial. E assim por diante. Então, eu posso escrever assim, a exponencial de x como sendo um somatóriozinho de polinômios. X elevado a zero é zero, né? Zero fatorial
Oh, perdão, gente, bobagem. X elevado a zero é 1. Zero fatorial é 1. 1 dividido por 1 é 1. Então fica 1 mais. X elevado a 1 é x. 1 fatorial é 1. Então vai ficar x. E essas outras aqui, eu vou deixar como estão. Ó. Podia até calcular, mas estou com preguiça. X ao quadrado sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Podia até colocar o próprio 2. X ao cubo sobre 3 fatorial. E aqui eu posso continuar com a lógica do problema, não posso? Quem é o próximo termo? x4, 4 fatorial. Quem é o próximo? x5, 5 fatorial. E assim por diante. Então, essa é a forma de aproximação polinomial da exponencial. A exponencial observada como uma tentativa de polinômio, só que não finito, né? Agora infinito, é isso daqui. Essa é a série da função exponencial. O que a questão está pedindo? A questão está pedindo para vocês expandir não a exponencial de x, e sim somente a exponencial. Como é que eu faço para, a partir da exponencial de x, criar apenas a exponencial? Que valor eu devo atribuir a x para que a exponencial... Isso. Basta tomar x igual a 1. Se eu tomar x igual a 1, fica e elevado a 1, que é o próprio e, que é o que eu quero. Então, fazendo x igual a 1, para arredondar o meu problema, de um lado fica exponencial de 1, e do outro lado, substituindo x por 1, fica 1 mais, que é o 1, né, lá do começo, mais x, que também é 1, x ao quadrado, que é 1, sobre 2 fatorial, o outro é x ao cubo sobre 3 fatorial, né, então fica 1 sobre 3 fatorial, aí x4 sobre 4 fatorial, então é 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, e assim por diante. Então, e elevado a 1 é o próprio e. Esses dois caras da frente eu vou somar, porque é fácil. 1 mais 1 é 2. Mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, e assim por diante. Então, tá aqui. O e, o número de Euler, escrito como uma série infinita. E aí, o e é um número irracional, né? Mas eu posso fazer a aproximação dele a partir disso daqui. Quem é o e? O e é aproximadamente 2. Vixe, mas está muito longe. 2 mais 1 meio. Ainda está longe. 2 mais 1 meio mais 1 sexto, né? Já que 3 fatorial é 6. Ah, ainda está longe. 2 mais 1 meio mais 1 sexto mais 1 sobre 24 avos, porque 4 fatorial é 24. E assim por diante, você vai encontrando aproximações cada vez melhores da exponencial. E é por isso que lá nos livros, quando você precisa usar o número de Euler como uma aproximação, mas adote como sendo 2,68, 2, tanto, 2, tanto. É daqui que ele tira essa aproximação. Quanto mais termos você pega, melhor a aproximação fica. Então tá aí o final do nosso problema. Uma excelente aplicação sobre polinômio de Taylor. Deu para entender, moçada? Oi. Deu para compreender. O ruim é que vocês não tinham ainda a lembrança do polinômio de Taylor, né? Que é lá do cálculo. Mas ele é muito útil para fazer isso daqui. Bom, pessoal, que questão é essa daqui que a gente fez? Porque a gente já está encerrando. Vamos fechar a última agora e já está chegando às 10, já está acabando a nossa aula mesmo. Último exemplo. 10.
Depois a gente vai fazer mais, como vocês não viram, polinômio de Taylor, talvez eu gaste mais uma aulinha dessas ao vivo aí para a gente fazer, porque tem muitas coisas de polinômio de Taylor que a gente vai ter que usar muito. Por quê? Porque quando a gente está estudando equações diferenciais, existem métodos determinísticos e existem métodos numéricos. O método determinístico é aquele método em equações diferenciais que, se eu tenho uma equação diferencial, eu consigo chegar ao resultado dela. Consigo descobrir quem é a função que satisfaz aquele problema. Por vezes, você não consegue. Então, o que você faz? Eu não consigo achar quem é a função, beleza. Mas eu consigo, então, produzir uma função suficientemente próxima dela. É como se fosse aquela ideia da reta tangente. Tu tem um ponto, tu tem a curva, né? E aí tu tem uma reta que melhor se aproxima dela naquele ponto. E aí você pega todos os pontos da sua curva e tenta preencher com todas as retas possíveis que melhor se aproximam delas. Aí você tem, de certa forma, a junção, você cria um polinômio que fica cada vez mais próximo do que você quer. Né? Isso é até um teorema, chama teorema de Liouville. Dado uma função, você sempre consegue um polinômio de coeficientes racionais que se aproximam de uma forma suficientemente esperável daquela sua solução. Então, é como se tu quisesse muito chegar em uma coisa, não consegue chegar diretamente nela, mas consegue chegar suficientemente próximo, a ponto de aceitá-la como resposta. Então, esse daí é um método que a gente chama de método numérico. E os polinômios de Taylor são muito úteis nesse ponto. Por exemplo, seno, cosseno, tangente, logaritmos, exponenciais, todos eles são muito bem aproximados por séries de Taylor. Então, a gente precisa resgatar Taylor em vocês mesmos. Vou gastar depois mais uma aulinha só falando sobre Taylor, tá bom? Porque a gente vai precisar muito para métodos não determinísticos de equações diferenciais. Mas não é isso que eu quero. Quero isso daqui. Aproveitar essa que eu fiz. Quem é o maior? Vocês sabem dizer, dados os dois números, quem é maior do que quem? Se eu der para vocês dois números, vocês são capazes de me dizer que número é maior do que o outro? Então, quem é maior? E elevado a π ou π elevado a E? Solução. Tá vendo isso daqui, ó? Vamos lá. A gente provou anteriormente que E elevado a x é isso daqui, né? É 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. Vocês concordam que dessa igualdade eu posso extrair essa desigualdade? É aceitável, a partir da igualdade de cima, eu extrair essa desigualdade de baixo? Eu acho que sim, é maior pouca coisa, mas é, né? É maior, pouca coisa, mas é. Porque esses números aqui estão ficando cada vez menores, né? Porque estão ficando cada vez mais divididos. E os fatoriais se tornam cada vez mais altos, né? A gente acha que os fatoriais aumentam muito rápido, né? O 6 fatorial já é 720. Então, se eu tomo esses denominadores bem altos,
os valores ficam cada vez menores. Então, acaba que altos, de fato, é esse e esse, né? Que são números inteiros. Bom, isso aqui é verdade, então. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tome o x como sendo π sobre e menos 1. Π sobre e menos 1. Agora eu substituo aqui. E elevado a x fica e elevado a π sobre e menos 1, ok? Isso daqui é maior do que 1 mais x, que é π sobre e menos 1. Fazendo essas contas, pessoal, eu tenho uma subtração aqui, né? No denominador. Aliás, no expoente. E essa subtração no expoente, eu posso, por propriedade de potência, transformar em uma divisão. E elevado a π sobre e, dividido por e elevado a 1. Todo mundo concorda? Que essa subtração no expoente pode ser convertido nessa divisão, por propriedade de potência, potências de mesma base, repete a base e subtrai expoentes. Tranquilo? Isso daqui é maior. E desse lado de cá, esse 1 positivo cancela esse 1 negativo, né? Sobra apenas π sobre e. Ok? Fazendo conta, e elevado a π sobre e, dividido por e elevado a 1 é e. Não é isso? Que é maior do que π sobre e. Passando, ó, esse e está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim. E elevado a π sobre e maior. Esse e passa para cá multiplicando, né? Então fica e π dividido por e. Logo, e elevado a π sobre e é maior. Posso cortar esse e daqui com esse e daqui, não é, gente? Sobra apenas π. E aí, o que eu vou fazer desse lado de cá? Eu vou elevar ambos os lados ao e. Então, daqui para cá, ó, eu vou elevar nessa expressão ambos os lados ao e. Então, fica e elevado a π sobre e elevado a e maior do que π elevado a e. Então, daqui para cá, eu elevei ambos os lados da minha equação a e, da minha inequação a e. E agora perceba, pessoal, que aqui vai ter uma potência de potência, né? Potência de potência, repito a base, multiplica os expoentes. Então, π sobre e vezes e vai dar πe sobre e. Maior do que π elevado a e. E aí, o que a gente vai ter? Aqui nesse expoente, eu posso cancelar esse e de cima com esse e de baixo, né? Sobrando apenas e elevado a π. Maior do que quem? Do outro lado? π elevado a e. Qual era a pergunta do seu problema? Quem é maior? E elevado a π ou π elevado a e? Quem é o maior? E elevado a π. Então, entre E elevado a π e π elevado a e, o maior é o E elevado a π. Beleza? E tá aí. Como, sem querer querendo, uma expansão em forma de série de números reais é capaz de me dizer quem é maior do que quem. E é importante, pessoal, porque o E, ele é um númerozinho um pouquinho maior do que 2, correto? O π é um pouquinho maior do que 3.
Se erroneamente você pensar assim, se esse cara é um pouquinho maior do que 2 e esse carinha é um pouquinho maior do que 3, 2 elevado a 3, aqui deveria dar, sei lá, alguma coisa perto de 2 elevado a 3, que é 8, né? Desse lado de cá, o π é perto de 3, o e é perto de 2. Fazendo essa aproximação bem idiota, daria 3 elevado a 2, que é 9. Então, seguindo a suposta lógica das aproximações, o π elevado a e devia bater lá para a banda do 9. O e elevado a π devia bater lá pela banda do 8. Então, o π elevado a e deveria ser maior, mas não é. Nas expansões do infinito, em algum momento, o e elevado a π passa dele. Passa dele e ele não consegue mais acompanhar. Então é importante a gente ter uma ideia de como é que as séries se comportam no infinito. Porque por muitas vezes, lá por tantas do infinito, as séries começam a ter comportamentos que a gente não imagina. Isso na verdade, é o grande lance do estudo de Ramanuja. Ele começou a observar que essas ideias de séries no infinito, se tu não toma muito cuidado com o centro de controle das aproximações, elas ficam muito loucas. Então, do nada, elas disparam, infinitesimalmente, mas disparam, e não são mais alcançadas. Então, a ideia é essa. E esse exemplo é um exemplo muito legal. Aqui, ó, a tal lógica das aproximações falha no infinito. Ok? Então, esse resultado é muito legal. E elevado a π é maior do que π elevado a e. E aí, cuidado com os números irracionais. Eles nos pregam muitas peças. Tranquilo? Deu para entender, gente, essa demonstração? Deu. E é essa expansão aqui, gente, ela é muito bonita. Essa expansão que pena vocês não terem estudado devidamente isso. Vocês perderam muita coisa, poxa vida. Mas a gente vai tentar aí, durante o curso de EDO, tampar esses buracos de cálculo, se for necessário. Vocês vão precisar muito disso daqui. Então, ó, a sacada de puxar isso e extrair isso daqui é muito legal. E aí, talvez a única brecha que falte é essa, ó. Por que eu escolhi isso? Porque, gente, ó, esse X aqui, ele tem que ser um número positivo, né? Ok. A gente sabe que o π, ele é 3, alguma coisa. O e é 2, alguma coisa. Então, o π, ele é maior do que e. Passando o e para o outro lado, o e está aqui, sei lá, multiplicando 1, porque e é a mesma coisa que e vezes 1. Então, esse e, quando passa para cá, ele passa π sobre e. Então, π sobre e é maior do que 1. Se eu passo esse 1, que está aqui positivo, para o outro lado negativo, fica assim, π sobre e menos 1 maior do que 0. É por isso que eu escolhi esse número. Não foi do nada. Eu escolhi um número positivo. Mas eu precisava escolher um número positivo que tivesse a ver com os elementos do meu problema. E os elementos do meu problema eram o e e o π. Por isso que eu fiz primeiro essa desigualdade, π maior do que e, e aí comecei a brincar. Quem é o e? E vezes 1. Passo o e para o outro lado. Ficou 1. Passo 1 para o outro lado. Ficou positivo. Então, eu encontrei um número positivo que tinha todos os elementos que o meu problema precisava. Por isso, essa escolha. Não é qualquer escolha. É a escolha adequada ao problema. Beleza? Então, às vezes, a gente tem que entender o porquê das escolhas que o livro faz. E, no caso, essa escolha é por isso. Deu para entender a sacada dela, gente? Porque quando vocês forem procurar... Não sei se o Guidorizi faz desse jeito. Nem olhei. Mas quando vocês vão pegar outros livros de sequência, séries EDO, o autor só pega e toma, faça isso. Não é fazer isso. Por que eu fiz isso? Se fosse só eu sozinho, uma noite sem sono. Por quê? Então a motivação é essa. Ó. Buscar nas configurações quem tinha no problema. Por isso que eu usei essa desigualdade e com base nisso eu encontrei isso daqui. Quem fez discreta comigo sabe que eu amo desigualdades, né? A gente passa quase um mês só falando sobre elas, né? E provando resultados, desigualdade de médias, objetivadas, né? Porque elas são extremamente úteis em matemática. Deu para entender aqui, moçada? Esse adendo final?
do porquê dessa escolha meio macabra desse X, mas agora com essa tentativa de entender o que significa? Deu sim, era a única dúvida que tinha ficado, pelo menos para mim. Pronto. Bom, moçada, são praticamente 10 horas, faltam alguns segundos, a gente está com 2 horas de aula, está mais do que suficiente, né? Fizemos aí 8 folhas, fizemos 10 exercícios, né? Falamos muito sobre muita coisa, provamos muitos resultados e já tem arcabouço aí suficiente para depois ficar brincando mais alguma coisa, né? Então, essa é a aula introdutória do curso, né? Depois pode ser que eu grave mais alguma coisa para complementar, e aí a aula está sendo gravada, essas notas de aula eu vou disponibilizar já já para vocês, e é isso. Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo. Pois é isso, pessoal. Agradeço a todos aí pela presença, pela paciência. E aí vamos nos falando lá pelo Class e pelo grupo lá do WhatsApp. Ok? Bom dia aí para todos, bom início de semestre e até mais.